E aí, galerinha, tudo bem? Então, continuando o nosso conteúdo ainda dentro de tabela periódica, porque a gente vai ver isso de uma forma bem pausada, para todo mundo entender e ficar bem claro, porque se você sabe interpretar a tabela periódica, você consegue direcionar metade dos conteúdos da química para facilitar a sua vida por meio dela. E é isso que a gente vai fazer hoje. Só que existem alguns momentos em que a gente não pode usar essa tabela. E tem o vestibular, né, algum exemplo de vestibular, Enem, que não traz tabela periódica. Então a gente tem que achar outras formas de responder aquilo que ele está me solicitando e sem poder usar a tabela. Então o que a gente vai ver hoje são como descobrir os subníveis, né? O período, a família, como que eu encontro o elemento que ele está me citando sem analisar a tabela. Vamos começar? Então, o que a gente tinha lá das aulas anteriores? A gente conheceu os grupos ou as famílias da tabela periódica e algumas subdivisões, né? Então, a tabela ela tem 7 períodos, né? Que são essas 7 linhas que existem nessa tabela que faz essa divisão. E também nós temos a família A e a família B. E aí a gente tem uma certa dificuldade de representar isso sem o auxílio da tabela. Só que vocês vão descobrir hoje que não é tão difícil assim. Só que a gente vai ter que relembrar lá da nossa configuração eletrônica. Então, quem não lembra lá de como organizar os elementos e fazer a distribuição eletrônica, eu vou deixar o link da videoaula que foi feita sobre esse assunto para quem precisar voltar com esse conteúdo. Belezinha? O que a gente vai levar agora em consideração? Cada grupo, cada área da tabela, em vez de você já fazer a distribuição eletrônica direta do elemento, se você souber aonde ele mora, aonde se encontra o elemento, você sabe o subnível da camada eletrônica desse elemento. Então, essa galera aqui, essas duas primeiras colunas da tabela, a gente chama de subnível S. É o primeiro subnível que tem lá do diagrama de Linus Pauling. Quer dizer que essas duas colunas da tabela, os elementos vão terminar na configuração eletrônica todos em S. Isso indica que eles são elementos representativos. O outro lado da tabela, que é o restante dos outros elementos representativos, eles vão terminar em subnível P. Então, a gente já tem ali, para ser elemento representativo, tem que terminar em S ou P. O que é o elemento representativo? É aquele elemento que tem a família A como representante, né? Já a galera ali da família B, que é o meio da nossa tabela, a configuração eletrônica dele termina no subnível D. Então, a gente já sabe que é elemento de transição. E os elementos que ficam lá na parte de baixo da tabela são os elementos de transição interna. Então, a configuração eletrônica desses elementos vai terminar em F. Para ficar mais claro, a gente vai ver como fica todas as camadas eletrônicas. Então, ficaria assim. Por que recebe o nome de família 1A, essa primeira coluna? Porque todos os elementos terminam em 1s1. Então, a primeira coluna tem um elétron na camada de valência. Então, é por isso que recebe esse nome. Porque todos os elementos dessa coluna, quando a gente faz a distribuição eletrônica desses elementos, toda a configuração vai terminar em 1s1. E esse 1 indica a família que ele pertence. Então, é dessa forma que a gente vai descobrir qual é a família, qual é o período do elemento, fazendo a configuração. Os elementos que terminam em P é a partir da família 3A, que é esse lado aqui da tabela. Então, a família 3A, ela vai terminar sempre com 3 elétrons, né? Aqui vai aparecer 2p1, mas não se esqueça que para chegar a 2p1 tem um S2 na frente, né? Utilizando a configuração lá do diagrama. Então, S2 mais
P1 quer dizer que tem 3 elétrons na camada de valência. É esse o indicativo, é isso que a gente tem que cuidar. Mas para que você vai decorar isso aqui se o número da família já está te indicando isso? Se ele é da família 3A, é porque ele tem 3 elétrons na camada de valência. Se ele é da 5A, é porque ele tem 5 elétrons na camada de valência. E isso a gente vai ver como fazer tanto para a família A quanto para a família B, porque a família B sempre é a diferentona. É um pouquinho diferente para a gente achar esses elementos. Então, para ficar bem claro aqui, o número da família indica a quantidade de elétrons da camada de valência e o período em que esse elemento se encontra, indica a quantidade de camadas eletrônicas. Vamos supor aqui um elemento que está na quinta linha, quer dizer que ele pertence ao quinto período. E isso também vai aparecer lá no subnível, para ficar mais fácil para você. Então, como descobrir a família do elemento sem tabela periódica? Agora a gente vai começar a falar da família A. Como que a gente vai descobrir os elementos dessa família sem utilizar a tabela periódica? O dado que geralmente vão dar para vocês no enunciado é o número atômico do elemento. Então, aqui o sódio, ele já falou que o número atômico é 11. Então, eu tenho que fazer a configuração eletrônica até chegar a 11. Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6 já deu 10 elétrons, 3s1, 11. Então, essa é a configuração eletrônica do sódio. O que eu consigo verificar aqui? Que eu posso separar ele em camadas. Lembra como que eram as camadas? Esses números grandes representam as camadas eletrônicas. Então, eu posso falar que o sódio tem 3 camadas. Como que eu vou definir agora a família é o período em que eu encontro esse elemento? Então, o que eu levo em consideração é a camada eletrônica. Então, a camada de valência. A camada de valência do sódio é o 3s1. Então, vamos ver o que representa cada um disso aqui. Então, o 1 elétron, o 1 que está em cima do S, do subnível, quer dizer que tem 1 elétron na camada de valência. Então, ele está indicando que o sódio tem 1 elétron na camada de valência. O subnível S indica que ele é um elemento representativo. Lembra que a gente viu lá na tabela? O S, o P, o D e o F. Então, ele já sabe pelo subnível, né, pela letra do subnível, que tipo de elemento que ele é. E o 3 indica o nível. Se é nível 3, quer dizer que ele tem 3 camadas eletrônicas. E agora a gente vai ver como interpretar esses dados. Então, se ele tem 1 elétron na camada de valência, quer dizer que ele pertence à família ou grupo 1A ou grupo 1. Família 1A ou grupo 1. Quer dizer que o sódio vai pertencer ao grupo 1 da tabela periódica e o grupo 1 é o dos metais alcalinos. Pelo nível, pelas camadas eletrônicas, eu descubro o período. Então, se ele tem 3 camadas eletrônicas, ele pertence ao terceiro período. E é um momento bem bom para você pegar a sua tabela e deixar aqui do lado para acompanhar. Se a gente for olhar, né, aqui não vai focar, o sódio está aqui no terceiro período, na primeira coluna. Então, usa sempre a sua tabelinha aqui do lado para saber se a tua interpretação está correta. Vamos fazer mais um exemplo? Então, o segundo exemplo da família A, a gente vai fazer para o flúor, porque existem umas configurações que talvez criem algumas dúvidas na hora que vocês fizerem isso aqui. Então, o flúor ele tem número atômico 9 e eu vou fazer a configuração dele até chegar a 9. Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p5. Pela configuração, eu já vi que flúor tem apenas 2 camadas eletrônicas. Aí eu tenho que levar em consideração a camada de valência. Então, cuidado. Camada de valência leva em consideração todos os níveis que estão dentro dessa camada. Então, se eu tenho 2s2, 2p5,
quer dizer que a camada é o nível 2. Então, eu tenho que englobar todo mundo que pertence a esse nível. Por isso que vai ficar a interpretação dessa forma. Você vai ter que somar os elétrons da mesma camada. Então, aqui ele vai ter 7 elétrons a camada de valência, porque é 2s2, 2p5. 2 mais 5, 7. O subnível terminou em SP. O P também é elemento representativo, só que é lá do outro lado da tabela. Lembra? Depois você volta o slide para verificar isso aqui. E o 2, você não vai contar o 2, você só vai contar uma vez. Então, se terminou na camada 2, no nível 2, quer dizer que esse elemento tem 2 camadas eletrônicas. Como que a gente interpreta isso? Pela origem da tabela. Então, se ele tem 7 elétrons na camada de valência, quer dizer que a família ou grupo que esse elemento pertence é a família 7A ou grupo 17. E esse grupo ou família recebe o nome de halogínios. Tranquilo? Cuidando, então, se terminar a configuração numa camada que tem mais subníveis, somar esses subníveis. E aí o período é indicado pela quantidade de camadas eletrônicas, como o nível era o 2, então quer dizer que esse elemento pertence ao segundo período. Tranquilo? Se ficou com dúvida, volta, refaz sozinho e depois confere para ver se está tudo certo. Agora a gente vai ver um exemplo, caso a gente tenha que fazer essa configuração para a família P. Então eu vou usar o crômio aqui como exemplo e eu sei que o número atômico dele é 24. O número atômico eu preciso decorar? É lógico que não. Isso aqui é um dado, ou é massa ou é número atômico que vai ser dado para você fazer a interpretação necessária de qualquer enunciado. Belezinha? Só não aparece se tiver tabela periódica na prova. Então, fazendo a configuração eletrônica dele, é bem maior porque são 24 elétrons. E aí a gente vê lá no finalzinho que terminou em 4s2, 3d4. Você não organiza essa configuração como também não organizava antes. Né? Então, ele terminou em 4s2, 3d4. E eu tenho duas informações aqui com esse dado. Você, para descobrir a família desse elemento, vai ter que somar os elétrons da camada de valência, que é o 4s2. Por que o 4s2 é a camada de valência? Porque a camada de valência é a camada mais externa. A camada mais externa é a última. Não tem nenhum nível 4 ali, só tem o 4s2. Então, ele é a camada de valência. E aí você vai somar com o nível energético. O que é o nível energético? O nível de maior energia. Se você for olhar lá no diagrama, né, de Linus Pauling, 3D10 vem depois de 4S2. Isso indica que ele tem maior energia. Então, agora a gente sabe que aqui, considerando a família, a interpretação que eu tenho que fazer é somando os elétrons da camada de valência com os elétrons do nível mais energético. Então, eu vou obter 2 mais 4, 6 elétrons. O subnível que representa o elemento é o último que aparece para você, que foi o subnível mais energético, é o 3D4. Então, se o subnível é D, lembrando lá da disposição da tabela, D ficava lá no meio da tabela, isso indicava que era um elemento de transição. Então, eu já sei onde mais ou menos esse elemento vai estar localizado. E eu preciso descobrir a camada, né? Só que para eu considerar a camada eletrônica, eu vou considerar a camada de valência. E a camada de valência é 4s2. Então, nível 4 indica que eu tenho 4 camadas eletrônicas. Bastante coisa, né? Mas vocês vão fazendo passo a passo, vão pegar o jeito e não vai ter problema nenhum. Vamos fazer a interpretação? Então, eu tenho 2 elétrons na camada de valência e 4 elétrons no nível mais energético. Isso indica que esse elemento pertence ao grupo ou família 6B. Então, se vocês forem olhar lá, procurar o crômio na tabela, ele vai pertencer ao grupo 6B, que são os metais de transição. Lembra que aquelas colunas da família B
não tem nomes, né? São todos metais de transição. E aí o período, como ele indicou que teve 4 camadas eletrônicas, quer dizer que esse elemento pertence ao quarto período. Belezinha, pessoal? Os exercícios vão só na próxima aula, mas quem quiser ir treinando, escolhe lá uns 2, 3 elementos da tabela, começa com a família A, faz a configuração, tenta descobrir a família a que ele pertence, o período, sem olhar na tabela. Vai ajudar muito vocês a fazer isso aqui para outros conteúdos que vão vir por aí e que estarão presentes em provas que vocês irão fazer. Belezinha? Então, quem tiver dúvida pode me procurar. Quem quiser esperar para os exercícios, não tem problema, vai ter exercícios sobre esse conteúdo também na próxima aula. Então, até a próxima!